Olá, que bom que você está por aí. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício, ok? Caso você não tenha entendido, né? Acompanhe aqui o raciocínio, o desenvolvimento e depois tente refazer o seu. O enunciado diz: obtenha o ponto médio M do segmento AB em cada item. Olha lá, então para cada item ele dá o ponto A e o ponto B e quer que a gente encontre o ponto médio M. E você lembra que encontrar o ponto médio M significa encontrar as coordenadas de x e de y, que vai dividir esse segmento de A até B em duas partes iguais. Isso é bem tranquilo, ó. Vamos fazer aqui o exercício A, aproveitar esse espaço. Para encontrar o ponto médio, nós precisamos encontrar o x médio e o y médio, ok? Para encontrar o x médio, como são pontos A e B, nós temos que pegar o x médio, nós vamos ter que pegar o valor de x no ponto A, mais o valor de x no ponto B. Como é média, dividir por 2. Então vamos lá, o x médio nesse caso, ó, ele vale, o x do A vale 3, soma com o x do B, que vale 1, e isso divide por 2. Então 3 mais 1 vai ficar 4 sobre 2, 4 dividido por 2, 2. Está aí, no exercício A, que está aqui, o x médio vale 2. Então o x médio é o primeiro, x médio vale 2. Agora vamos encontrar o y médio para esse exercício. Vamos isolar aqui para deixar as respostas. Agora aqui, vamos procurar o y médio. Para achar o y médio, é só pegar o valor de y no ponto A, que é A e B, somar com o valor de y no ponto B, e como é médio, dividir por 2. Olha lá, o y médio então, ele vai ficar y no ponto A, ele vale 4, soma com y no ponto B, y no ponto B, vale 6, isso divide por 2. Olha lá, 4 mais 6 vai dar 10, ficam 10 dividido por 2. O y médio então, 10 dividido por 2, 5. Fácil, não? Bem tranquilo, ó. Exercício A, o x médio vale 2 e o y médio vale 5. Então, essas são as coordenadas do ponto médio, M, para esse exercício A, que tem o segmento de A até D. Bem fácil, olha lá. Vamos ver o exercício B, como é que dá para fazer. A mesma história. Temos que calcular o x médio e o y médio. Ó, exercício B aqui, nós teremos que calcular o ponto M, que é o ponto médio do segmento que vai de A até B. Para isso, ó, nós temos que achar o x médio, que é o x do ponto A mais o valor de x no ponto B, e dividir por 2. Bem fácil, hein? X no ponto A agora, ó, vale 5 negativo. Então isso aqui vai dar 5 negativo, mais o x no ponto B. X no ponto B vale 3 negativo, menos 3. Vamos fazer a regrinha direto, ó. Menos 3. Esse menos com esse mais transforma o sinal em negativo, né? Porque fica negativo com positivo, negativo. Então fica 3, olha lá. E tudo isso vai dividir por 2, tá certo? Na sequência, menos 5 e menos 3 aqui, fica menos 8, que divide por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, positivo e negativo, negativo. X médio, exercício B, 4 negativo, bem tranquilo. Agora o y médio. Basta pegar o valor de y no ponto A, somar com o valor de y no ponto B e dividir por 2, porque é médio. Olha lá, o y vale 0 no ponto A, soma com y no ponto B, que vale 3, e divide isso por 2. Olha lá, 0 mais 3, 3, 3 meios. Tá aí, exercício B está resolvido. Ó. O ponto médio M tem coordenadas x médio vale menos 4, está aqui, e o y médio vale 3 meios. Bem fácil, é só treinar mais um e aí você não erra nunca mais, tá ok? Agora vamos ver esse daqui, ó. O exercício C agora
nós vamos ter que calcular aí o ponto médio desse segmento, ó, que vai do ponto A até o ponto B. Exercício C, para calcular o ponto médio, nós temos que achar o valor do x médio, que é o x no ponto A mais o valor de x no ponto B, e dividir por 2. Então vamos lá. X no ponto A, x vale 1, mais o valor de x no ponto B, x no ponto B vale 4. Olha lá, fica 1 mais 4 e dividir por 2. 1 mais 4, 5. 5 meios é o valor do x médio. Bem fácil, hein? Agora, o valor do y médio no exercício C é só pegar o valor de y no ponto A, somar com o valor de y no ponto B e aí dividir por 2. Y no ponto A vale 1, mais o y no ponto B, que vale 6. E esse é médio, divide por 2. 1 mais 6, 7 meios é o valor aí. Bem tranquilo e acabou o exercício, né? Ponto médio M do exercício C, ó, o ponto M tem coordenadas 5 meios para x e 7 meios para y. Esse está corrigido, foi tranquilo, né? Mas se teve alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, ouça os comentários novamente. Eu encontro você na próxima videoaula. Até mais!